Professor Lorismar separou uma aula interessante para vocês, que é os homens que mudaram o mundo. Essa aula de número 53, 54, 55, nós vamos ver mais ou menos essas figuras emblemáticas que mudaram o mundo. Aí o aluno me perguntou assim, a aluna chegou, professor Beto, e as mulheres, professor Beto? É aí que eu quero também chamar vocês a um debate. Porque ao longo da história, as mulheres tiveram seu papel anulado na história. Até porque as mulheres da antiguidade, na Idade Média e até na Idade Moderna, e quem sabe hoje ainda precisa dessa luta, essas mulheres, elas foram colocadas de lado, elas não poderiam estudar, não poderiam sair de casa, elas eram preparadas para casar e ter filhos. E muitas mulheres, mesmo tendo feitos grandiosos, elas ficaram um pouco fora da história. Mas nós tivemos grandes mulheres, Madre Teresa de Calcutá, Joana d'Arc. Nós tivemos mulheres, a Elizabeth, nós tivemos figuras emblemáticas, seja dentro do grande poder, ou seja, na simples enfermeira que trabalhou na guerra, na cozinheira, na mulher que transformou aquela sociedade. Aqui no Brasil nós tivemos Chiquinha Gonzaga, nós tivemos Teresa de Benguela, que foi líder quilombola aqui no Vale do Guaporé. Nós vamos ter a figura de mulheres. E nós temos, então, homens e mulheres, eu colocaria assim, o tema da nossa aula, que mudaram o mundo. Mas vamos ver, o professor Lorismar selecionou algumas figuras para vocês, aí nessa aula que ele preparou, que eu vou dar ela hoje aqui para vocês, dessas mulheres, desses homens que mudaram a história da humanidade. Na tela para vocês. Porque a aula de número 53, ele vai trabalhar justamente quem são esses homens. Literalmente alteraram o rumo da história. Tá? Vão alterar esse rumo da história. Como é que faz alteração? Inventores, artistas, pensadores, cientistas, políticos, líderes espirituais, cada um deles imprimiu a sua marca pessoal e revolucionou a maneira de se pensar. A gente começa lá na Grécia Antiga. Aí o busto dele, de Platão. Quem foi Platão? Platão que viveu de 427 a 347 antes de Cristo. Antes de Cristo, Platão viveu. E quem era Platão? Platão nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano de 427 a.C. Pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Como todo aristocrata de sua época, recebeu educação especial, estudou literatura escrita, música, pintura, poesia, ginástica, era um excelente atleta, praticou dos Jogos Olímpicos como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Por tradição da família, Platão desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira política, como descreveu em suas muitas cartas. O filósofo Platão promoveu verdadeira revolução na antiguidade grega e não por acaso é considerado um dos principais pensadores da história e da filosofia. Discípulos de Sócrates, propagou o pensamento em que o mundo que conseguimos perceber é, na verdade, ilusório, sendo que o mundo espiritual verdadeiro é o local onde a razão acontece. Platão, nascido em berço de família nobre, Platão estudou desde mais cedo na infância. Vai ter os melhores da cultura orientado por Sócrates. Inicialmente, queria ser político, mas logo acabou enveredando para a filosofia. Já aos 40 anos, o autor do Mito das Cavernas, lembra? Assim que Platão, a teoria, abriu uma escola para estudo de ciência e filosofia chamada de academia. Seu maior desejo era
estimular a fé na razão. A Grécia Antiga, nós temos grandes filósofos. Tales de Mileto I, Sócrates, Platão, Aristóteles. São alguns que a gente pode citar aqui rapidamente, que o professor de filosofia, o Hélio, vai trabalhar muito com vocês isso daí. Mas a figura de Platão. Platão tem um painel chamado Escola de Atenas, uma pintura no mural, onde Platão aparece... Desculpa. Onde Platão aparece com o dedo apontado para cima. Sabe o que significa aquilo? Ele está falando do mundo das ideias. Ele diz que aqui o mundo terreno, esse mundo pelos nossos sentidos, pelo nosso tato, pelo nosso olfato, pela visão e paladar, é um mundo de erros. Vocês já perceberam que tem coisa que a gente gosta hoje e não gosta amanhã? Tem coisa que a gente sente de uma textura hoje, amanhã ela tem uma outra textura no nosso tato? Tem cheiro de perfume que a gente gosta hoje que não gosta amanhã? Principalmente quando é do ex-namorado, da ex-namorada, né? Peguei vocês. Então, nós mudamos isso. Ele disse que esse mundo dos sentidos, ele é um mundo errôneo. Que o mundo perfeito seria o mundo das ideias. Platão vai ser utilizado na Idade Média, quando Santo Agostinho, também um outro filósofo da Idade Média, vai pegar Platão e vai tentar adaptar o Platão ao cristianismo e dizer que esse mundo das ideias seria Deus. Olha que coisa doida na filosofia. E Platão, ele foi revolucionário. Ele era aluno de Sócrates. Inclusive, Sócrates, sabemos que existe porque Platão escreveu sobre Sócrates. Existe até a possibilidade de Sócrates não ter existido e Platão ter criado Sócrates em sua cabeça. Platão escreve o mundo das cavernas, que ele fala sobre isso, sobre a busca da luz. Inclusive, o mundo das cavernas inspirou um filme muito interessante chamado Matrix. E aí? Ele foi um grande homem ou não foi? Dentro da sociedade grega e que perdura sua história até hoje. Fica aí a análise de vocês. Vamos para outro grande, mas esse é grande. Albert Einstein na tela para vocês. Albert Einstein nasce no século XIX e vai viver até a metade do século XX. Albert Einstein, que vai fugir da perseguição nazista, vai se refugiar nos Estados Unidos. Quem era que não queria uma mente brilhante dessa como refugiado? Albert Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879. Filho de pequeno industrial judeu, em 1880 mudou-se com a família para a cidade de Munique. Pessoal, imagine vocês um judeu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que ia acontecer com Albert Einstein se ele não foge da Alemanha? Com 6 anos de idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino. Logo cedo, se destacou no estudo da física, matemática, filosofia. Depois do ensino secundário, em um ingresso no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde em 1900 concluiu a graduação em física. Esse físico alemão revolucionou a humanidade ao criar a teoria da relatividade. Lembra da teoria da relatividade? Que tem como fórmula que aprendemos na escola, E é igual a mc ao quadrado? Lembra aí? Teoria da relatividade? Pois foi o autor dessa fórmula, Albert Einstein, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. De origem judaica, quando ainda era criança, começou a estudar violino e logo perceberam que o menino era um prodígio na física, matemática e filosofia. Albert Einstein, formado em física, né? Com seus estudos, concluiu seu doutorado na área, tendo logo em vida pública uma série de artigos científicos
vanguardista, professor de física na Universidade de Zurique. Einstein também lecionou em Praga, em Berlim e nos Estados Unidos, onde ele se refugiou na Segunda Guerra Mundial, além de ter tomado membro da Academia de Ciências da Prússia. E aí? Teoria da relatividade. Vocês já assistiram Os Vingadores? Nos Vingadores não tem um Doutor Estranho? O Doutor Estranho não fala do multiverso e tudo, pá, sai do multiverso? Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, você pode ter morrido aqui, mas está vivendo ainda no universo paralelo. É ele que desenvolve essa questão do multiverso. Mas é Albert Einstein que, além da teoria da relatividade, ele também desenvolve estudos sobre os átomos. Como esses átomos poderiam ser partidos. Aí os americanos pegaram e fizeram com isso a bomba atômica. Albert Einstein se arrependeu um pouco de ter compartilhado, porque ele queria mostrar para os Estados Unidos que seria possível fazer energia nuclear como alternativa, e não uma bomba atômica. Não era esse o objetivo dele. Albert Einstein ele tem uma relação com o Marechal Rondon, porque é ele que indica Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Sabia disso? Ele é um dos indicadores que indica Rondon ao Prêmio Nobel da Paz, quando ele esteve visitando o Brasil, ao Museu Nacional, e o Museu Nacional ele pôde conhecer, através da apresentação de Roquete Pinto, que era diretor do Museu Nacional, ele pôde conhecer um pouco da história do Cândido Mariano da Silva Rondon. Albert Einstein. E agora? De onde nós viemos e como nós evoluímos? É uma outra pergunta. Será que nós passamos por uma evolução dos primatas? Recorde a aula lá do primeiro ano, tá? Que eu não vou entrar em detalhe para discutir isso com vocês, não. Vocês têm que recordar a aula do primeiro ano. Será que nós passamos por... Será que nós viemos da água mesmo? Nesse processo evolutivo? Aí um aluno disse, professor, como a gente iria conseguir viver debaixo d'água, professor? Espera aí. Tu não passou 9 meses na barriga da tua mãe debaixo d'água? Hã? Sem respirar, só pelo cordão umbilical, se alimentando e respirando? Como é que a gente não poderia viver debaixo d'água, dentro de um processo evolutivo? Essa é a pergunta. Por que nós estamos falando, sabe de que? Olha na tela para vocês. Eu estou falando de Charles Darwin. O darwinismo desenvolvido. Quem foi Charles Darwin? Olhem um pouco da história de Charles Darwin. Quem é ele? Qual a importância dele? Charles Darwin nasceu em Chemburg, na Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Filho de médico e neto de poeta, médico e filósofo, desde a infância revelou-se inteligente e observador, procurando compreender tudo o que lhe ensinava. Aos 16 anos, concluiu o curso secundário em sua cidade natal. Foi para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. Gostava de história natural e fazia revelação de pedras, fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaro. Será que ele estava já dando sinal de estudo aos 16 anos? Será que ele começava já a observar tudo aos 16 anos? Quem é que nunca ouviu falar em teoria da evolução das espécies? Quem? Teoria da evolução das espécies. Todos nós já estudamos, já ouvimos falar sobre isso. Vocês, alunos, tiveram aula no primeiro ano que nós falamos sobre isso em história e também em geografia. Charles Darwin, um naturalista inglês que se debruçou sobre a genética, é o autor dessa tese fundamental para a biologia. Não só para a biologia, alguns pesquisadores vão utilizar também ele para a sociologia, para dizer que a Europa era mais desenvolvida do que o restante do mundo.
observador nato. Darwin reparava na natureza ao redor e tentava entender o funcionamento das ciências. Pouca gente sabe, mas antes de se tornar cientista, Charles Darwin ainda experimentou seguir a carreira eclesiástica. Meu Deus do céu, tentou ser padre, mas ele ficou na ciência. Ele disse, não me encaixo nisso não. Me encaixo mais fazendo ciência. Apaixonado pela natureza, acompanhou seu amigo, clérigo e geólogo, numa expedição pelo norte do país de Gales. Depois seguiram para participarem como naturalistas de uma expedição no hemisfério sul. Gente, eles foram para a Patagônia. Olha o que acontece lá. E aí, em 1859, é lançado o livro A Origem das Espécies. Será que isso chocou o mundo? Fundamental para a teoria da evolução. Polêmico, Darwin sugeria que o homem não era superior aos animais. Tendo abandonado as pretensões religiosas, o cientista casou com uma prima, Emma Darwin, e juntos tiveram apenas 10 filhos. Darwinismo, revolução das espécies, darwinismo social, darwinismo biológico. Ele disse que o ser humano ele passou por um processo evolutivo e que a sociedade, os que são mais fortes, estão mais propícios, se adaptam a essa sociedade. O restante ele é eliminado. Sabe onde nós vimos isso recentemente? A Covid, que tirou tanta gente, tantas vidas. Nós vimos que pessoas pegavam, mas não desenvolviam a doença, conseguiam anticorpos para a doença interna. E outras morriam sem conseguir vencer a doença. Foram quase 700 mil mortos só no Brasil. Milhares de mortos pelo mundo numa doença tão cruel. Será que estudar Darwin também a gente pode estudar, entender um pouco dessas doenças? Darwin está na história. Agora, e a Terra é redonda? Ela gira em torno do seu eixo, ela é quadrada e tudo que gira é em torno da Terra. Essa discussão é uma discussão que está no século XVI e é uma discussão travada por Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele pega essas teorias que já existiam e ele começa a estudar. Olha na tela para vocês. Quem foi Galileu Galilei? Essa figura aí que vai viver no século, nasce no século XVI e morre no século XVII. Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 64. Era filho de Vincenzo Galilei, um comerciante de lã, e de Giulia Ananati. Ainda criança, Galileu revelou capacidades raras. Interessado em artes, realizou excelentes pinturas e, com a grande habilidade natural, fabricava brinquedos e engenhocas. Tocava órgão e cítara. Estimulado pelo pai, entrou na Universidade de Pisa a fim de estudar medicina. Mas e aí? Galileu seguiu a carreira de medicina? O físico italiano renovou a maneira de fazer ciência na Europa, tendo desmistificado uma série de crenças não embasadas. Além de teórico, Galileu foi também um inventor, tendo criado a luneta telescópica e o termômetro. É ele que inventa a luneta, o telescópio. É ele que inventa o telescópio, é ele que inventa o termômetro. Por isso que acredito que ele morreu cego de tanto observar os astros. Influenciado pelo pai, Galileu começou a cursar medicina, mas logo desistiu para se dedicar integralmente à matemática. Foi professor da disciplina e também
de geometria em Florença, Pádua e Paris. Espera aí, antes de começar, vocês já tinham ouvido falar em Galileu Galilei? Hã? Não? E aí? Não? Pois é. Galileu Galilei, ele desenvolve o telescópio, o termômetro, e ele começa a observar os astros. E ele percebe, peraí, a Terra não é o centro do universo. O geocentrismo que se imperava naquele momento, ele disse, não, a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol. Imagina a confusão que ele causou. E aí ele ainda diz o seguinte, lembra do Nicolau Copérnico, que tinha desenvolvido a teoria do heliocentrismo? Ele vai dizer, Nicolau Copérnico está certo, nós vivemos no heliocentrismo. O heliocentrismo é o Sol, que é o centro do universo, e a Terra gira em torno do Sol. Sabe o que aconteceu com Galileu? O cara que era muito religioso, filho de religioso ali, o cara que estava dentro da igreja e tudo, a própria igreja vai chamar ele e vai dizer, olha, desminta a sua teoria. Galileu disse, não vou desmentir. Disse, então você vai para o Tribunal da Inquisição. Foi bater no Tribunal da Inquisição. Foi ameaçado. E Galileu Galilei ele vai ter que desmentir a teoria dele, só que depois ele publica novamente, a igreja vai fazer uma prisão domiciliar para ele onde ele morreu. Vai calar a voz, porque naquele momento a igreja controlava a mente e o pensamento do que podia e o que não podia ser dito. Na tela para vocês. Como não tinha qualquer título universitário, foi muitas vezes posto em causa pelos seus pares. Apesar de não ser tido levado a sério por uma parcela da intelectualidade italiana, Galileu conseguiu, em seu estudo, e contestou, por exemplo, a tese de que a Terra era o centro do universo. O geocentrismo, ele contesta o geocentrismo. Não é a Terra que é o centro. Convicto, ele conseguiu fundamentar a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Olha a observação dos astros. Olha o Tribunal da Inquisição de Galileu Galilei. E ele teve que negar a sua descoberta. Vamos agora para entrar no século XIX para o século XX. Esse cara, ele vai revolucionar a forma de produção dentro do sistema capitalista. Vai ser até chamado de Fordismo. Quem é Henry Ford? Quem é esse magnata? E o que ele representou? Esse sobrenome é conhecido por todo mundo. Henry Ford foi fundador da Ford Motor Company. E o primeiro sujeito a pensar na criação de uma linha de montagem de série para a fabricação de automóveis. Apaixonado por motores desde criança, mexia na máquina da fazenda do pai. Depois de ficar órfão da mãe, aos 13 anos, foi para Detroit trabalhar como aprendiz em oficina. Mecânico, Ford juntou dinheiro e abriu uma oficina. Seu maior sonho era montar um carro. Será que alguém dizia para ele, tu tá ficando doido? Mas ele acreditava nele mesmo. Com alguns sócios, conseguiu fundar mais tarde uma empresa que levaria o seu sobrenome, Ford. A empresa, ela é montada. O negócio escalou tão rápido que Henry Ford precisou pensar numa solução para produzir mais carros em menos tempo. E foi assim que surgiu a sua famosa linha de montagem, o Fordismo. O Fordismo. O que era o Fordismo?
a linha de montagem. Passava o produto pela uma esteira e cada um fazia uma parte. Hoje é natural a gente ver isso na indústria, mas é Ford que faz, que cria essa linha de montagem, que tem ideia de criar essa linha de montagem. Às vezes a pessoa estava lá fazendo painel, colocando tudo no carro e disse, não, você agora vai ser responsável pelo paralama, você pelo capô, você pela carroceria, você pelas rodas, você pelo... Cada um passou a ter uma função e aí começou a ser feita a linha de montagem dos carros de Ford. E a empresa Ford, até hoje, consolidada no mercado. 2 anos atrás, a fábrica dela fechou no Brasil. Fechou depois de anos e anos a fábrica da Ford no Brasil. Ford tentou fazer aqui na Amazônia a Fordlândia, uma cidade onde se iria produzir borracha de forma organizada. Então, o Brasil tem uma relação muito grande com Ford. Ele pega, inventa o carro, ali cria a questão do carro, os carros precisam de roda, e a roda precisa de goma elástica, e a goma elástica é tirada da seringueira. Ou seja, os carros de Ford tinham seringa, tinham látex saindo da Amazônia para lá. Ford, uma figura emblemática. Agora vocês já viram uma pessoa que ela é pintora, escultora, artista, cientista, matemático, filósofo. Eu não sei nem mais quantas derivações, adjetivos eu posso dar a essa pessoa. Ele recebe o nome de um desenho animado que homenageia os renascentistas, e nesse desenho animado tem um Rafael, tem um Donatello, tem um Leonardo. Os Tartaruga Ninja, já assistiram? Já assistiram Tartaruga Ninja? Pois é. Homenageia esses renascentistas. Eu estou falando de Leonardo da Vinci, na tela para vocês. Estou falando de Leonardo da Vinci. Quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto de Florença, na Itália, no dia 15 de abril de 1452. Filho ilegítimo do tabelião florentino chamado Pirro e da jovem Catarina. Seu pai se recusou a dar ao filho o seu nome, o que veio tornar famosa a aldeia de Vinci. Olha aí, ó. Leonardo da Vinci. Nasce nessa aldeia e ele recebe o nome da aldeia. Leonardo viveu com sua mãe até 4 anos e depois foi morar com o avô paterno. Ainda criança, revelou a vocação para o desenho e para a pintura. Com 16 anos foi levado, olha para onde ele é levado, para Florença, o berço do Renascimento, para trabalhar como aprendiz de ateliê do pintor e escultor florentino Andrea del Verrocchio. Aí o aprendiz se tornou o mestre. Como falar na pintura ocidental sem mencionar a incontornável Mona Lisa, hein? E aí? Mona Lisa. Grande obra. É a obra mais visitada no museu do mundo, é a Mona Lisa. O autor dessa obra-prima foi, no entanto, muito além das telas e dos pincéis, quando se tornando um dos nomes mais importantes do Renascimento. Uma mente quieta, assim poderia ser definido Leonardo da Vinci, arquiteto, engenheiro, desenhista, pintor, inventor, escultor, tem tanto adjetivo. Ele chegou a projetar uma catedral, elaborar um sistema defensivo urbano e construir um sistema de irrigação de abastecimento da água de Milão. Consegue imaginar esses feitos todos concentrados numa só pessoa, num só homem? Pois é. Seu talento, inicialmente, operou na Itália, mas acabou por se espalhar por
toda a Europa. Da Vinci chegou a viver na França, onde conseguiu criar até a sua morte. Algumas obras que eu trago aí para vocês de Da Vinci. A Última Ceia. Virgem das Rochas. Mona Lisa. O Homem Vitruviano. A Perfeição. A Anunciação. E o anjo Gabriel anunciou a Maria. Bendita é o ventre. Olha aí a Anunciação. Essas são algumas obras, pinturas. Ele que projetou o que seria futuramente helicóptero, armas, catapultas, armas que vão ser utilizadas na guerra, são projetadas por Leonardo da Vinci. Mas será que nós acabamos por aí? Será que nós vamos acabar por aí? Eu trago para vocês agora um físico, mais um físico. Sair da arte de Leonardo da Vinci para a física. Apesar de Leonardo da Vinci também ser físico. Isaac Newton. Isaac Newton, ele vem num processo revolucionário da física. E eu preciso trazer vocês para esse contexto dessa figura. Olhem na tela para vocês a foto dele. Quem foi Isaac Newton? O que fez Isaac Newton? Qual a importância dele dentro do processo histórico? Isaac Newton era um cientista inglês. Tinha aí vasta cabeleira aí, que era uma das características dele. Tá? Nessa foto aqui, ó, tá vendo aí, ó, vasta cabeleira de Isaac Newton. Foto é colocada aí. Mas às vezes muitos deles utilizavam também perucas. Será que não é peruca isso aí? Foi um dos nomes-chave, tendo revolucionado o estudo da física, da química, da matemática, da mecânica, alquimia e, finalmente, da astronomia. Outra figura emblemática, Isaac Newton. Formado em artes, continuou desenvolvendo o seu interesse pela matemática. É de sua autoria a lei da gravitação universal, fundamental para a percepção de uma série de fenômenos antes inexplicáveis. Está ligada a ele a famosa história da queda da maçã da árvore, que teria despertado uma série de conclusões científicas. Não tem aquele negócio? A maçã cai da árvore utilizando a gravidade. Aí ele desenvolve teorias da gravidade. O que cairia primeiro? Uma pena ou uma bola de esfera se não tivesse a gravidade? Quem cairia primeiro? Aí vai ser como descobre-se que as duas cairiam juntos, sem a força da gravidade. Isaac Newton aqui, então, essa figura aqui, ele vai desenvolver vários estudos dentro dessa área. Só para vocês terem uma ideia, até hoje a escola estudamos 3 leis de Newton, que nada mais são do que a teorização sobre os movimentos. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. O pensador foi tão importante para a cultura ocidental que recebeu o título de Sir da Rainha Ana em 1705, tornando-se o primeiro cientista a receber um título de nobreza. Recebe um título de nobreza. E aí, essa é a figura de Isaac Newton. Essa é a figura das emblemáticas. Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin e outras figuras que nós vamos estudar. E aqui chegamos ao final de mais uma aula de história. Eu espero, meus queridos, vocês tenham gostando dessa aventura, porque daqui a pouquinho nós iremos voltar.
nós iremos voltar para fazer a revisão dessa aula, nós iremos fazer a revisão, nós vamos continuar essa viagem pela história, iremos fazer a atividade e a correção da atividade. Então, eu conto com vocês. Até daqui a pouco.